Sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2017. Invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declaro aberta a presente sessão. Autorizo o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Capitão Vieira. Auricélia Bezerra. Presente. Claudonor Mota. Cicinho Cabeleireiro. Dâmia de Firmino. Presente. Domingo Borges. Demontier Agra. Gleidson Bezerra. Jaqueline Gouveia. Adalto Araújo. Presente. Zé Barreto. Presente. Davi Araújo. Presente. Nivaldo Cabral. Tasso Magno. Aninha Teles. Márcio Joia. Preto Macedo. Rita Monteiro. Rosane Matos. Darlan Lobo. Valmir Domingos. Pronto, senhor presidente. No pequeno expediente, comunico aos senhores vereadores que, embora a ata já tenha sido confeccionada pela nossa secretária, ainda não foi transcrita para o livro. Portanto, iremos colocá-la em votação na próxima sessão ordinária. Também aproveito para comunicar que se encontra no plenário deste poder o ilustre professor do Instituto Federal, Campus Juazeiro do Norte, e coordenador-geral da segunda Mostra Científica do Cariri, a Mocica, o ilustre professor Ricardo Ferreira da Fonseca, que solicitou um espaço na tribuna de honra deste poder para convidar todos os edis e também fazer conhecer este evento que está se transformando num grande marco para a nossa sociedade. A segunda Mocica, que acontecerá na cidade de Juazeiro do Norte, no período de 28 de agosto até dia 1º de setembro de 2017. No grande expediente, de acordo com o nosso regimento interno, o mesmo disporá do tempo regimental de até 15 minutos para seus esclarecimentos. Nomeio uma comissão composta pelas vereadoras Auricélia Bezerra e Aninha Teles para conduzirem o nosso convidado até a mesa dos trabalhos. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Justificar, senhor presidente, a ausência da vereadora Rosane Macedo, Valmir Domingos e Jaqueline Gouveia, que se encontram com problemas de saúde. O ofício recebido da Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Leonardo Santana, em resposta ao ofício 1160-2017, de autoria do vereador Tasso Magno, encaminhando em anexo o ofício 497-2017, do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, cópia na pasta do vereador. O convite da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, convidando para a primeira festa do livro de Juazeiro do Norte, Flijuno, idealizada com o objetivo de fomentar a cultura, a leitura e a escrita, bem como valorizar, fortalecer e divulgar produções de escritores da região. Dia 10 e 11 de agosto de 2017, às 8 horas, de 8 às 20 horas, no Memorial Padre Cícero. Registrar, senhor presidente, por solicitação da vereadora Auricélia Bezerra, que a Universidade de Santa Cruz do Sul, através de Joseane de Queiroz Vieira, pós-graduação em Direitos Sociais e Políticas Públicas, mestrado e doutorado, linha de pesquisa, Políticas Públicas de Inclusão Social, a mesma em análise acerca dos conselhos gestores,
com foco nos conselhos municipais de educação, tomando como exemplo o Conselho Municipal de Educação do município cearense de Juazeiro do Norte. Falando sobre a sua tese, os Conselhos Municipais de Educação do Brasil e, em especial, a Secretaria Municipal de Juazeiro do Norte. Pronto, senhor presidente. Foi. Márcio já tem um projeto de... Autoriza a secretária executiva fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Tem um projeto de resolução de Márcio, mas ele não veio para pegar as assinaturas. Requerimento de autoria da vereadora Rita Monteiro, que seja encaminhado ofício à senhora secretária municipal de saúde, solicitando se já tem uma data prevista para o abastecimento de medicamentos nos PSFs de nossa cidade, pois a cobrança é muito grande por parte da nossa comunidade, principalmente as pessoas mais carentes, que acorrem aos postos e não recebem seu medicamento. Requer o envio de ofício à senhora secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, SEDEST, Isabela Jeromel Bezerra de Menezes, solicitando que se digne informar se já tem data certa para a chegada dos benefícios para as comunidades, como óculos, segundas vias de registro e casamento civil. Essa vereadora é procurada constantemente por pessoas que necessitam de uma via desses documentos por não terem condições e não estão sendo contempladas porque essa pasta ainda não dispõe dos referidos documentos. Requer ainda a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício à senhora secretária de Infraestrutura, Gisele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que seja aberta e asfaltada as ruas do bairro Santo Antônio de Salesianos, que dão acesso ao anel viário ou próximo, como também do bairro do Socorro, a fim de melhorar o trânsito de acessos de saída para a cidade do Crato. Faltou um S aqui. É uma reivindicação justa da comunidade juazeirense que requer toda a atenção dessa pasta, de autoria da vereadora Rita Monteiro. A vereadora Rita Monteiro ainda requer o envio de ofício ao seu prefeito municipal, solicitando se digne manter um diálogo com o diretor do Colégio Salesianos para juntos conseguir que fosse dada continuação ao muro e calçada daquele colégio ao lado da rua Santa Cecília, pois a parte que foi feita deu uma nova dimensão àquela artéria, onde os moradores da Santa Cecília sofriam muito por ser uma rua estreita e mão dupla, mas com a abertura do centro de informática melhorou o aspecto, tornando-a mais larga e menos perigosa. Por essa razão, solicitamos a viabilidade da continuação à abertura de todo o muro, com a colocação do portão, a fim de que aquela via pública possa dar melhor acesso de trânsito e segurança para quem reside nas imediações. É uma solicitação justa da nossa comunidade que requer do senhor prefeito que intervenha no sentido de, juntamente com o diretor daquele importante colégio, conseguir esse melhoramento. De autoria do vereador de autoria da vereadora Rita Monteiro. Ainda de autoria da vereadora Rita Monteiro, o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando a poda das árvores das ruas Santa Cecília, São José, Leão 13, conjunto com a BES, Santo Antônio e Antônio Vieira, bem como a capinação e limpeza geral. Outro sim, solicitamos a reposição de 2 lâmpadas na rua Santa Cecília, próximo ao número 772, na rua São José, próximo ao número 1114, no bairro Salesiano, pois a escuridão é reinante e está trazendo problemas sérios, como roubos, uma vez que referidas lâmpadas acendem e apagam a noite toda, deve-se verificar urgentemente o problema existente. É uma reivindicação justa dos moradores das citadas localidades e que requer toda a atenção. De autoria da vereadora Rita Monteiro, coautor o senhor presidente. Com autoria. De autoria da vereadora Rosane Macedo, subscrito pelo senhor presidente Gleidson Bezerra, seja oficiada a senhora secretária de Infraestrutura, solicitando que se digne autorizar o conserto da rua Manuel Balbino da Silva, na Lagoa Seca, na pista sentido Barbalha Juazeiro, que encontra-se totalmente obstruída pelo mato e terra, intransponível, e não há como entrar na referida artéria vindo da pista, segunda rua, após fazer o retorno depois do posto Casarão, na direção de Juazeiro.
Juazeiro. Outros 100 moradores da rua Francisca Duarte Gouveia, no Parque São João, bairro São José, pedem reposição da lâmpada do poste próximo ao número 576. O quarteirão está às escuras há mais de 2 meses. Referida artéria fica por trás do depósito da Zeni, de autoria da vereadora Rosane Macedo e do senhor presidente Gleidson Bezerra. Coautor, os vereadores Preto Macedo e Dâmia do Firmino. Cicinho Cabeleireiro também não. O vereador Cicinho Cabeleireiro, com a subscrição do senhor presidente, requer que seja expedido ofício ao senhor prefeito municipal e à senhora secretária municipal de saúde, solicitando se digne viabilizar a construção de um PSF no residencial Minha Casa Minha Vida São Sebastião 1 e 2, principalmente nessa nova etapa que foi entregue, a fim de atender a comunidade que ali reside e adjacências, pois são pessoas carentes e fica muito distante dos PSFs de outras localidades e que também não atende se não for da sua área. Gostaríamos dos outros 5, que o senhor prefeito, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, viabilizasse a construção de uma escola para a citada localidade e estendesse a iluminação para todo o conjunto, por considerarem precária, bem como a iluminação da praça. São reivindicações justas dos moradores daquele residencial, considerando que a falta de iluminação tem deixado aquela comunidade empolvorosa devido à falta de segurança. De autoria do senhor presidente Cicinho Cabeleireiro. Coautoria, excelência. Coautora, a vereadora Rita Monteiro. De autoria do vereador Demontier Agra, seja enviado ofício ao Demutran, solicitando que destine a área de número 230 a 220 da Rua do Cruzeiro, exclusivo para motos. Justifica o edil que a citada área não existe espaço para estacionar moto e o cidadão que vem assistir às sessões da Câmara Municipal fica sem espaço para estacionar a sua moto. De autoria do vereador Demontier Agra, seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando que envie-me a relação do cardápio, quantidade, horário de distribuição e a forma como é servido o lanche dos alunos. As mães de alguns alunos que me procuraram e reclamaram que algumas escolas que antes forneciam 2 lanches estão fornecendo apenas um lanche. De autoria do vereador Agra. Ainda de autoria do vereador Demontier Agra, solicitando que seja oficiado do secretário de gestão, solicitando que agilize a situação da internet das secretarias municipais, em especial a Secretaria de Saúde, pois está atrasando as marcações dos exames de muitos pacientes e acumulando a demanda dos PSF, que muitos não funcionam satisfatoriamente devido à greve dos servidores. Muitas senhoras me procuraram no dia de hoje reclamando que na Secretaria Municipal de Saúde as marcações estão paradas devido à falta de internet para acessar o sistema do SUS e desta forma fazer as marcações de exames. Muitas pessoas estão chateadas com essa situação. De autoria do vereador Demontier Agra, envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando que faça a limpeza de todas as ruas e terrenos baldios por trás da Defensoria Pública. Justifica o edil que os moradores estão reclamando que muitos carroceiros estão jogando entulhos em terrenos baldios e até mesmo nas ruas próximas à Defensoria. De autoria do vereador Demontier Agra. De autoria do vereador Tasso Magno, considerando várias reclamações oriundas dos moradores da rua Joaquim Cruz e adjacências pela Vila Nova, nos bairros Aeroporto e Pedrinhas, dando conta que o calçamento em pedra tosca encontra-se em péssimo estado de conservação, haja visto que não foi colocado rejunto do cimento e assim causando vários buracos nas citadas artérias, razão pela qual requer este edil sejam encaminhados ofícios ao senhor prefeito municipal e senhora secretária municipal de infraestrutura, no sentido que possam adotar as medidas cabíveis para o melhoramento das citadas ruas. Considerando
reclamação geral da população que há mais de 10 dias tenta marcar vários tipos de exames. No entanto, a resposta sempre é negativa da Secretaria Municipal de Saúde por conta da falta de telefone e, em corolário, da rede municipal de computadores e internet. Requer este edil sejam encaminhados ofícios ao senhor prefeito municipal e senhora secretária municipal de saúde, pleiteando a solução do problema encimado, haja vista que está causando grave problema à saúde pública da população juazeirense. Requer ainda o vereador Tasso Magno, considerando reivindicações de várias entidades amadoras e esportistas, as quais se encontram impossibilitadas de práticas esportivas em nossa cidade por falta de convênio com a gestão do município de Juazeiro do Norte e assim causando sérios prejuízos aos atletas e dirigentes amadores. Requer o vereador Tasso Magno sejam encaminhados ofícios ao senhor prefeito municipal e senhor secretário municipal de Esporte e Juventude, pleiteando em caráter de urgência o envio a esta Casa Legislativa da mensagem de convênio ou apoio para entidades ligadas aos esportes amadores de nossa cidade. Considerando que a saúde pública do município de Juazeiro do Norte vivencia um verdadeiro caos, onde faltam médicos, exames, remédios nos postos de saúde, considerando nos locais tidos como hospitais, tais como São Lucas, Maria Amélia e Estefânia Rocha Lima, a precariedade e o abandono administrativo é de causar perplexidade. Requer o vereador Tasso Magno sejam encaminhados ofícios ao senhor prefeito municipal e senhora secretária municipal de saúde, pleiteando melhor engajamento administrativo, bem como resposta do porquê a forma do Hospital Maria Amélia, prometida para ter início no mês de julho próximo passado, ainda não ocorrera. Considerando reclamações constantes dos moradores do bairro São José, dando conta da péssima prestação de serviço dos transportes alternativos ou das Topics que circulam naquele populoso bairro, requer o vereador Tasso Magno sejam encaminhados ofícios ao prefeito municipal e secretário de Segurança Pública, no sentido que possam fazer uma avaliação técnica da qualidade do transporte alternativo e, sendo o caso, cobrar o devido melhoramento. Nesses termos, pede deferimento o vereador Tasso Magno, caminhado pela assessora Lanús e Dalisson. Pronto, senhor presidente. Pergunta aos senhores vereadores se os requerimentos são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Dâmia. Rita Monteiro. Dâmia. Passo a palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria, senhor presidente, nesse meu requerimento verbal, solicitar do líder do governo, se não foi, e se foi, mesmo assim eu pediria a Vossa Excelência que nos informasse algo com relação aos precatórios. Se tem data marcada, se não tem, se já foi feita a folha, se não foi, se é o sistema da informática que não sei o que é que está acontecendo. Eu pediria a Vossa Excelência, na qualidade de vereador e de presidente da Comissão de Educação, que Vossa Excelência dissesse algo a respeito dos precatórios. Era esse o meu requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a autoria, Excelência. Passo a palavra para a vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Pois não, Excelência. Senhor presidente, fui procurada por várias pessoas da Minha Casa Minha Vida, São Sebastião 1 e 2, que o problema lá está seríssimo em relação à parte hidráulica, elétrica, a questão da iluminação. Uma praça que ia ser construída que não foi, quer dizer, obras inacabadas. E está trazendo transtorno para aquela comunidade, como as dificuldades também dos transportes, certo? E eu gostaria que fosse enviado esse requerimento para o senhor governador do estado do Ceará, o senhor prefeito e o secretário da cidade, para que tome as devidas medidas e que essas medidas sejam tomadas com urgência, porque os moradores estão sendo prejudicados sem esses benefícios. Obrigada. Permissão para ser qual, tua Excelência?
A sua palavra para o vereador Damian de Firmino. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado? Pois não, excelência. Senhor presidente, queria que fosse enviado um ofício à secretária de Ação Social, Isabela Bezerra, ao secretário de Agricultura, Romão França, que o pessoal do Parque Antônio Vieira, do Chafariz ali, a bomba tinha dado um problema, tinha queimado. Eu procurei eles resolveram de imediato, então quero que mande um ofício de agradecimento e uma cópia para o prefeito. Pois não, excelência. Versão para ser coautor, excelência. Passo a palavra para o vereador Demontier Agra. Senhor presidente, uma questão de ordem. Vereador Demontier, só um minuto. Com a anuência do companheiro vereador, eu, na minha palavra, não pedi permissão para falar sentado. Eu peço a Vossa Excelência que foi um lapso. Mas pois não, excelência. Vou tentar corrigir. Sem problema, excelência. Passo a palavra para o vereador Demontier Agra. Eu já pedi pelo ano todo, excelência. Então, excelência, nosso requerimento aqui é para a secretária de Educação. Requerimento simples, que a gente espera ser atendido. A gente passa em frente a algumas escolas e vê a aglomeração de muitas crianças nas portas das escolas, em torno de 12h30, 1h. E não é legal, né? Tem a questão, pode acontecer algum acidente ali no entorno das escolas, que as crianças às vezes ficam brincando. E a gente quer fazer um requerimento à secretária que abra as escolas um pouco mais cedo, né? Eu acho que não custa nada abrir as escolas para as crianças adentrarem meia hora antes, né, do começo das aulas, que aí evita das crianças estarem expostas, suscetíveis a algum assalto, algum acidente, ou mesmo de estar na rua, né? É melhor estar dentro da escola, porque ele já pode estar conversando com o professor, com algum coordenador, revisando alguma matéria, algum exercício. Então, assim, a gente foi procurado por uma motorista que perto da casa dela tem uma escola e tem essa problemática, e a gente analisou mesmo em outras escolas e realmente fica muita criança na porta das escolas antes de abrir, né, abrirem os portões. E a gente pede para a secretária Loreto rever essa questão e abrir um pouco mais cedo as escolas. Acho que não custa nada, que a criança vai ficar dentro da escola, protegida, estudando, e assim será melhor para elas. É isso, excelência. Pois não, excelência. Passo a palavra para o vereador Darlan Lobo. Senhor presidente, à tarde de ontem, eu passando na rua Manuel Piraca, aqui dá acesso ali a Betolândia e Brejo Seco, e a situação ali, a gente vê que os moradores daquela região, principalmente do Brejo Seco, como também da Betolândia, que pretendem às vezes até fazer uma caminhada, ou ir na casa de um amigo ou de um parente, estão disputando, senhor presidente, o meio da rua com os veículos ou com motos, porque os moradores daquela avenida não respeitaram o plano diretor da cidade. Os muros, acho que o vereador Barreto já viu isso muito, o vereador Adalto, colado ao meu fio, não deixaram calçada. Então, meu requerimento é para a secretária de obras e para o senhor prefeito, que vá em loco dar uma olhada, porque a situação é muito difícil para aqueles moradores fazer caminhada ou indo, se deslocando de um lugar para outro, tem que ir na rua, porque não deixaram. Tem lugar lá que eu medi só dá um palmo, 22 centímetros, 23 centímetros de calçada. Então, já que o prefeito está dando uma ajeitada aí geral na malha viária, que veja a situação que liga o Brejo Seco à Betolândia. Obrigado, senhor presidente. Com autoria, excelência. Passa a palavra para o vereador Tasso Magno. Pensão, senhor presidente, para me pronunciar sentado. Pois não, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, no jornal Folha da Manhã de hoje, destaca que o MEC anunciou faculdades de medicina para 5 cidades do Ceará: Crateús, Iguatu, Itapipoca, Quixadá e Russas. No entanto, eu acredito que a cidade do Crato merece também ter sua faculdade de medicina. Haja vista que, trazendo a faculdade de medicina para a cidade do Crato, nossa cidade de Juazeiro já tem, Barbalha já tem, e vindo essa faculdade de medicina para o Crato, também favorece a cidade de Juazeiro Norte. Razão pela qual, senhor presidente, meu requerimento na tarde de hoje é que sejam remetidos ofícios para o senador Eunício Oliveira, para que o mesmo possa articular junto com o ministro da Educação para a vinda da Faculdade de Medicina para a cidade do Crato. É o meu requerimento na tarde de hoje. Obrigado.
Pois não, Excelência. Em nome da Casa, senhor presidente. Em nome da Casa, a pedido do vereador Zé Barreto. Passo a palavra para a vereadora Auricélia Bezerra. Permissão para pronunciar sentada. Pois não, Excelência. Se o vereador Tassi também me permitir, acrescentar e parabenizando ele por ter conseguido essas faculdades para os outros municípios. Se você permitir, desse ofício. Conseguiu cinco faculdades de medicina para o estado do Ceará. Ele, a pedido do deputado Moses e Vitor Valim. Está na entrevista dele, aí parabenizar eles por esse, se você permitir. Isso. Senhor presidente, vendo a necessidade da nossa cidade em relação aos animais, a castração, né, que é muito precária, aliás, nem existe praticamente, eu me lembrei que em 2015 foi doado um terreno aqui para uma empresa veterinária de Lavras da Mangabeira, que ela trata de animais de grande porte. Eu tive até a curiosidade de ir lá, eu fui pessoalmente, uma clínica muito bem estruturada. Fui na faculdade FMJ falar com o gerente, o diretor de lá, a possibilidade de essa clínica vir para cá, até para que tivesse faculdade, vestibular para veterinário. E me lembrei também que, de contrapartida, nós pedimos aqui essa casa que fosse, que essa clínica, depois do terreno doado, ela fizesse castração. Eu não me falho a memória, era 20 ou era 30 animais por mês. Solicitei aqui da casa, eu não estou vendo que existe essa emendazinha dizendo. Então, eu queria solicitar aqui, que mandasse para a prefeitura para a gente rever se foi colocado na escritura essa lei, que ela, no exato momento que ela se construísse a clínica, mensalmente era de 20 a 30 animais. Então, esse é meu requerimento dessa tarde. Muito obrigada. Vamos fazer com o autor, Excelência. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu também gostaria de submeter à apreciação do plenário um pedido, um requerimento, no sentido de que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como ao secretário de Finanças do município, o Evaldo Soares, a fim de que ele não deixe acontecer, neste mês de agosto, aquele desconto que ocorreu recentemente com percentuais elevados do imposto de renda. Infelizmente, eu fui procurado por vários servidores, entre contratados e que exercem cargo de confiança, que ainda não receberam os seus respectivos salários. E de acordo com essa política que nós experimentamos neste ano, já de 2017, quando juntam 2 salários num mês só, a alíquota do imposto de renda ela passa para a categoria imediatamente após. Em resumo, tem pessoas que estão tendo desconto nos seus salários na ordem de 27,5% pela tabela do imposto de renda. E isso está fazendo com que pessoas enfrentem problemas de naturezas óbvias. Se a pessoa se programa para fazer os seus pagamentos e de uma hora para outra elas se encontram com desconto de R$400, R$800, às vezes R$1.000, leva 1/3 do salário do trabalhador. E é bem verdade que pode chegar mais tarde aquele mesmo argumento de que no final do ano poderá declarar o imposto de renda e receber o que foi descontado. Mas o prejuízo já fica hoje, porque a pessoa que tem esse desconto no seu orçamento deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar uma conta, deixa de cumprir com suas obrigações. E naturalmente que isso ele vai se socorrer de um empréstimo bancário ou de um juro na praça e ao final, se receber na íntegra a devolução, não vai atender a mesma expectativa daquele se ele recebesse regularmente. Então eu gostaria de fosse aprovado o requerimento, já que houve o atraso no pagamento, por exemplo, nas secretarias de educação, de saúde, para esses contratos temporários, os diretores das escolas, enfim, que agora efetue o pagamento dos gestores, desses funcionários todos, no primeiro dia útil do próximo mês.
Porque se acumular agora os dois pagamentos, certamente o desconto será muito elevado e o prejuízo é muito grande para esses trabalhadores. Então, portanto, eu submeto à apreciação do plenário esse requerimento. Com autoria, excelência. Com a autoria da vereadora Rita, em nome da casa a pedido do vereador Domingos, com a autoria do vereador Tasso Magno. Com a retirada do nome do vereador Adalto Araújo, que não subscreve o requerimento. Passo a palavra para o vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, o meu requerimento é para a Secretaria de Infraestrutura, pedindo para que ela mande consertar, recuperar um buraco que tem na rua João Romão, na travessa João Romão, na Betolândia, que há muitos dias aquela comunidade vem solicitando, já levaram até a imprensa para lá e não foi consertado. Eu já pedi várias vezes e não foi, então eu quero que esse requerimento chegue até a secretária de Infraestrutura para que faça, com a mais breve urgência, o conserto daquele buraco, da rua Manel Piraca com a travessa João Romão. Esse é meu requerimento, senhor presidente. Com autoria, excelência. Pois não, excelência. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem de direito. Questão de ordem, o vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, é só para responder aqui o vereador José Barreto, que citou do líder uma resposta em relação aos precatórios. Enquanto estavam fazendo requerimentos verbais, eu liguei para o senhor Renato, que é o diretor de Recursos Humanos, e ele falou que já está bem avançado, vereador José Barreto. 2001 a 2006 teve um problema de informática, mas eles transportaram o programa e 2006 para frente, já em 2 dias está concluído. Então ele acredita que no mais breve possível tá, a questão dos precatórios, a parte que compete à Secretaria de Educação, está resolvido. Senhor presidente, eu agradeço ao líder ter respondido de imediato e ter se preocupado com isso. Muito obrigado, senhor presidente, e à liderança. Pergunto se tem algum projeto dando entrada na casa. Não, senhor presidente. Pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das comissões competentes. Sim, senhor presidente. Autoriza a leitura. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como a de Orçamento, Finanças e Fiscalização, devolve à mesa diretora, com o devido parecer favorável, à mensagem 14, o projeto de lei do senhor prefeito municipal Acostado, versando sobre a autorização ao Executivo Municipal para conceder complementação remuneratória a diretores escolares e coordenadores pedagógicos, integrantes do ensino infantil e fundamental da Rede Pública Municipal do Ensino. O referido diploma propõe ainda a revogação da Lei 3330, de 10 de setembro de 2008, adotando outras providências. A mensagem número 13, o projeto de lei do senhor prefeito municipal, que versa sobre a criação do novo Conselho Municipal de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte e adota outras providências. O projeto de lei de autoria da vereadora Rita Monteiro, coautor Paulo Preto Macedo, Domingos Borges e Valmir Domingos, que reconhece de utilidade pública a Associação Jua Norte, União Amador Desportiva de Árbitros e Atletas Profissionais de Educação Física e Eventos Esportivos e adota outras providências. Gostaria de registrar
Com muita honra e satisfação a presença do ilustre ex-vereador e colega João Borges, irmão do nosso colega vereador Domingos Borges, e também do empresário André, que vem nos prestigiar na tarde de hoje. Coloco os projetos na ordem do dia. No grande expediente, passamos a palavra ao ilustre professor Ricardo Ferreira da Fonseca, que, na forma regimental, irá dispor de até 15 minutos para seus esclarecimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais assistência, está ali o João Borges e está ali o meu amigo Domingos, de tantos anos, 37 anos, né, Domingos? Mais um tempão. A gente já veio aqui várias vezes, né? E muitas vezes mostrar os nossos projetos, as vitórias do povo caririense, principalmente os nossos alunos da cidade de Juazeiro do Norte. E no ano passado nós tivemos o prazer, quer dizer, na realidade foi em 2015, nós fomos eleitos na USP para poder sediar a primeira mostra científica do Cariri, com o apoio de toda a comunidade científica brasileira. Era um momento político, estávamos em plena eleição municipal, nós não podíamos fazer tanta divulgação, que assim nos foi pedido, mas ainda contamos com a presença de alguns vereadores que se fizeram presente, o Cláudio Luz, o João Borges, o próprio Gledson, e conheceram. Nós trouxemos o astronauta Marcos Ponte, e quando a gente esteve lá na NASA, a gente conversando com ele, nós dissemos que teríamos uma feira, que teríamos prazer imenso que ele conhecesse o Cariri. Infelizmente não era aberto para todos, porque é para os alunos, para os meninos, né? E aí eu tenho uma relação de como é que eu diria assim, de pendências, são pequenas, mas nós gostaríamos, que a gente veio aqui sempre em coautoria, que vocês fossem os coautores do que a gente propõe. Bom, na realidade, cada um de nós lutamos por algum ideal. Tem vários de vocês, eu já estou tão acostumado a vir aqui que a gente fica olhando. Tem gente brigando por cachorrinho, por gatinho, o outro pela rua, o outro por sinal e tal. Cada um com seus ideais, isso é interessante. E eu acho bonito, porque aqui é a casa do povo. Eu luto pela educação. Há 38 anos eu comecei sendo professor no Colégio Salesiano, no Dom Bosco, né? Em abril, convidado pelo Vieira para ser professor de Química. Eu era um dos poucos professores que existiam aqui na época, que eu cheguei do Rio de Janeiro. E ainda hoje o pessoal do Rio, meus parentes, não entendem por que a gente optou por essa opção. Se a gente tinha tantas outras opções, por que ser professor? Né? E no país como o nosso, infelizmente, eu tenho que dizer isso, eu tenho que concordar, não sei se foi o Ciro, o Cid, alguém que disse, que era alguma coisa voltada para sacerdócio, porque parece mesmo, né? Quando o aluno vai muito bem, ele é top, se ele vai mal, o professor não presta. Se alguma coisa acontece de ruim, a primeira pessoa que é demitida do colégio é o professor. É uma coisa incrível o que acontece com a gente. Mas, graças a Deus, na contramão da história, nós estamos conseguindo mudar direitinho, certo? E mostrar que existem caminhos. Porém, a gente é pouco, nós não podemos muito, as barreiras são imensas, a gente tem que quebrar isso, transformar a escola num ambiente aprazível, mas sério. Nessa história de dizer, eu acho que eu vou fazer. Eu li aqui agora, mais um morador de rua assassinado em Juazeiro do Norte. Pô, isso é falta de educação, gente. Nós temos projetos sociais que vão desde o problema do alcoolismo, uso de drogas, até o redimensionamento de rede elétrica. São 82 projetos. Por que não tocam para frente? É uma coisa que me impressiona. Muitas vezes porque não dá para roubar. Por quê? Porque o que a gente faz é dentro do limite, está tudo certinho. A gente bota um monte de meninos para ir para a rua. E aí a Mocica, ela é nada mais, nada menos do que o reconhecimento desses jovens lá fora, certo?
nós já viemos aqui para pedir passagem, nós já viemos aqui para pedir ajuda alimentícia. Muitas vezes fica na conversa, porque a gente sabe muito bem que a pessoa esquece muita coisa, a gente vê a quantidade de papel que tem aqui, e muitas vezes sai do nosso bolso. E pelo portal da transparência é muito fácil vocês verem que o meu salário não chega a R$5.000, entendeu? E líquido 3.200. Isso para poder manter a família. Então, está ali o João Borges, que é o meu contador, nem me cobra para ser meu contador. E ele, há 20 e poucos anos ele é meu contador e ele sabe direitinho a fortuna que eu tenho. E devo lembrar os senhores, e foram os senhores que no ano passado me deram o título de cidadão juazeirense. E me deram por ser professor. Porque se eu tivesse dinheiro ou tivesse posição social ou coisa parecida, era até justificável. Mas eu acredito que seja uma das primeiras vezes que um professor pobre, de termos financeiros, consiga isso. De autoria do meu amigo João Borges, que eu achei, e de coautoria de um bocado, porque na hora que eu vi a leitura, coautores, aí veio um monte, parece que Rita Monteiro, Cláudio Luz, não sei quem, tinha um monte de gente. Então, isso para mim é uma honra. Não vou levar quando eu partir, mas é uma forma de reconhecer que ser professor é uma coisa top demais. Bom, era mais fácil para nós cancelarmos a segunda Mocica, porque nós não temos dinheiro, o Instituto Federal não tem dinheiro. Na realidade, todo mundo diz, professor Ricardo, professor do Instituto Federal. Eu sou laboratorista, professor de laboratório. Eu ocupo o lugar de alguns colegas que não querem, parece, cumprir o seu trabalho. Muitas vezes eu não tenho papas na língua, primeiro porque eu não sou político. Eu não tenho condições de ficar agradando alguém, agradando os outros com 57 anos de idade. Eu tenho que ser mais direto. Meu tempo é pouco, entendeu? Principalmente quando a gente vê que as coisas não caminham. E aí o que acontece? Ao criar essa Mocica, nós nos encontramos com uma situação financeira muito grande, muito difícil. E aí o que foi que a gente começou a fazer desde final de 2015? Parcerias. Cada colégio, cada instituição que eu procurei, um deu as medalhas, o outro deu os certificados, o outro deu os crachás, o outro dá não sei o quê. Então, quer dizer, nós temos um grupo com 40 e poucas pessoas, é um grupo muito forte, de pessoas muito interessantes, desde o delegado da Receita Federal até um tenente-coronel, que é o chefe-geral da polícia aqui, passando por um monte de professor e o pessoal do Brasil, que está dando de longe suporte, o pessoal da USP, o pessoal do Ministério do MCTI, entendeu? No caso é a Lucinha, não é o Kassab, entendeu? Eu não tenho nada contra, estou dizendo que a Lúcia é uma funcionária de carreira de 30 e poucos anos. Então, ela simplesmente esteve aqui o ano passado, distribuiu mais de 1.000 livros para os nossos professores, adorou e solicitou a inclusão da nossa feira no calendário nacional. E com isso, nós adquirimos agora a condição de feira internacional de ciência. Então, em Nova York, nós recebemos esse título. Eu viajei para Nova York, o cara que ganha R$3.200 por mês. A casa do eletricista e mais 2 colégios pagaram as passagens e a inscrição para participar de todo o evento, passar 10 dias em Nova York, desde Oswego, na divisão lá com o lago lá do Niágara, até Washington, conhecer tudo, foi $60. Que é mais ou menos o que dá direito à camisa, dá direito a um kit que ele distribui, o resto tudo gratuito. Fomos a Barcelona, recebemos um prêmio por causa do nosso projeto da Criasa. Passamos 9 dias em Barcelona, lá nem inscrição fizemos. Dr. Manuel Belmonte vai estar aqui, que é o catalão mais conhecido na Europa em termos de ciência. E vocês terão o prazer de conhecer. E lá nós recebemos também o direito de nos filiarmos às feiras científicas europeias. Tanto que, antigamente, a gente queria saber como é uma feira de ciência, como é que fazia para ir para qualquer outro lugar. Hoje nós temos uma aqui, imensa, com 70 premiações para o Brasil e para o exterior. Bom,
aonde é que entra a história de uma feira científica? As feiras científicas, elas são um pouco diferentes do que prega, por exemplo, um seminário, do que vem a ser, por exemplo, um simpósio. A gente tem uma menina que fez a inscrição e mandou um e-mail para mim e disse, quando é que eu recebo o meu certificado? Eu digo, depois de você passar uma semana inteira apresentando para qualquer um que chegar seu projeto. É diferente completamente, e existem vários links na televisão, né? Todo mundo acompanhou, pelo menos as pessoas que são antenadas. A gente tem um canalzinho no YouTube, tem uns 11 vídeos da feira, tem chamado até para o Bom Dia Brasil, Bom Dia Ceará, tá? E existe a proposta de nós trazermos duas grandes redes para acompanhar a feira, pelo menos em 2 programas, não? Então, quer dizer, a gente aparece sem querer, porque se a gente está aparecendo é porque sinal que tem alguém que não está fazendo o seu trabalho. Isso é que é complicado. Quer dizer, um professor ganhar um prêmio, mas é a mesma coisa que um médico que fez um parto ou fez uma sutura e está ganhando um prêmio. É obrigação dele, e a gente não está encontrando isso. E nós temos uma forma de realmente modificar a educação, para que notícias como essa, que são demais dentro da nossa cidade, deixem de acontecer, né? Em que nós possamos realmente formar cidadãos cônscios e cidadãos preocupados com a vida dos outros. Um dia desse o Eri estava com a gente lá na Criasa. A Criasa deixou de ser um projeto há 1 ano. E a gente vai lá, dia dos pais, dia das mães, faz isso, faz aquilo, porque a família, a gente se envolveu, a gente está entranhado. O João, agora a gente ganhou umas doações, né? Receita Federal vai dar um caminhão de coisas para poder a gente fazer um bazar. Mas aquilo nasceu de um projeto científico de 3 meninos. Então, todos os nossos trabalhos, os trabalhos que vocês vão conhecer, resolvem o problema de alguém. E aí eu recebo, geralmente eu sou muito crítico nisso, eu tenho uma universidade que tem 100 mil trabalhos de conclusão de curso, com um monte de monografia, e não resolveu o problema de ninguém. E, inclusive os caras têm títulos até bem importantes, doutoramento, pós-doutoramento, e tem um monte de gente trabalhando, alguns professores na região, e não tem esse devido reconhecimento. E a gente queria, sim, que a Câmara dos Vereadores adotasse a Mocica, entendeu? Fossem coautores disso e participassem desse processo. Eu posso muitas vezes brigar por isso, porque no ano passado era para ter me aposentado, não me aposentei, fiquei porque ninguém quis tocar a segunda Mocica. Uma semana depois a gente se reuniu, ninguém quis. E a mulher disse, e aí, cara, tu vai passar a vida toda trabalhando para os outros, teus filhos crescendo, teu neto crescendo. E aí, na realidade, eu acho que, em parte, ela tem razão. E por isso que eu peço ajuda exatamente na casa que é para se pedir ajuda, né? Por exemplo, eu tenho 103 livros do astronauta Marcos Ponte, guardado, assinado, autografado. Tem aqui 2, 3 pessoas que assistiram a palestra dele. Mas quem pagou para ele vir para cá fui eu. Por quê? Foram 15 mil reais, 214 livros, a palestra foi de graça, só que os nossos alunos pobres não puderam pagar, e eu não podia cercear eles o direito de entrar, e aí os livros estão comigo. São coisinhas pequenas que muita gente não conhece. Para isso eu fiz um consignado no Banco Pan-Americano, tá? Então é muito importante entender o valor de uma feira dessa, o que é que está envolvido. Na hora que a gente vê, 40 e poucas pessoas do exterior vão estar aqui, 400 cientistas expondo, um monte de palestrantes. Só tem 5 minutos. Nós vamos ter os notáveis da ciência, a caravana da ciência da Universidade Federal de Pernambuco, Gilberto Silva, o Osimar, presidente da Rede POC, o Luiz Fernando da Silva Borges, o único brasileiro com 18 anos de idade, em que tem o nome no Planetoide, que a NASA deu, o melhor projeto do mundo, passou um mês agora em Israel. Tudo vem de graça para cá. E aí muitas vezes vem me falar em educação, porque eu estou pensando nisso. A maior parte disso é hipocrisia. Entendeu? Esses sim, certo? Eles estão mudando. Por isso que o Rio de Janeiro, por exemplo, já não se compara mais com São Paulo. E o Rio de Janeiro antes era um centro cultural. Eu sou carioca. E hoje São Paulo tem uma produção muito maior. O Rio está uma cidade que não se pode transitar, não se pode andar. Mas aí
O que é que fizeram pela educação? Ninguém fez nada. Enquanto São Paulo, quase toda a cidade tem uma feira científica, Juazeiro do Norte não tem, o Rio de Janeiro não tem. Nós vamos criar a primeira feira científica para junho do ano que vem. Eu e Marco Vieira, que é lá do ITA. Entendeu? Do ITA e IME, essa relação. Então, quer dizer, a gente quer reverter esse quadro. E nós temos. E Juazeiro tem como. Porque é uma cidade altamente cosmopolita e é uma cidade que se pensa sempre no progresso. Eu devia que Juazeiro do Norte devia se chamar Juazeiro do Norte, Cidade Progresso. E esse é o carinho que a gente tem. Infelizmente, a gente encontra muitas pedreiras. E essas pedreiras, a gente tem que acabar com elas. Eu estou querendo fazer essa solicitação. Eu queria que vocês fossem conhecer. Os vereadores fossem passar lá um momentinho na feira. O nome da feira é Mocica. Quem quiser conhecer, tem um site, mocica.webnode.com. Tudo isso eu passo para a esposa do Gleides, porque ele não tem WhatsApp, passo para o João, passo para todo mundo, que qualquer pessoa que perguntar e que ligar, recebe resposta. Não tem uma pessoa que participa da feira que diga que não foi atendido por mim pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou por mensagem, ou por telefone, ou na página, ou pelos outros demais coordenadores, que a gente está começando a descentralizar. Então, para vocês terem ideia, agora, eu estava sentado ali, enquanto um tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, Nijaí, trabalha no Iguatu, conseguiu as passagens da Lúcia Santos do Ministério. Ou seja, nem o Ministério tinha dinheiro para mandar ela para cá. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Estava sem dinheiro, a gente conseguiu a passagem, que eles disseram, questão de dotação orçamentária, estava com um problema seríssimo, e a gente conseguiu as passagens. E mandamos para ela fazer a liberação. Então, quer dizer, nós teremos um monte de gente importantíssimos dentro do nosso município, e aonde eu passo, muita gente diz, nem sei o que é Mocica. Isso aqui é uma coisa que entristece um pouco. Então, para isso eu vim aqui, para que haja a solicitação do nosso presidente, demais vereadores, para que os meios de comunicação divulguem a Mocica. Eu fui na TV, fui em 3 televisões ontem, fui na Verde Vale, fui na Verde Mar, e conversei com o pessoal da TV Diário, mas eles têm pauta, e eles têm também aquela história, está um pouco longe, mas eu quero uma coisa um pouco longe, para que os professores se organizem, e na semana da Mocica não caia prova bimestral, não caia prova mensal, para que os trabalhos que os professores passaram sejam resolvidos lá dentro. O professor de geografia, bote para fazer o trabalho de geografia lá dentro da Mocica. Aí ele vai se envolver com o processo, o professor vai estar presente, o professor vai conhecer, e aí sim, a Juazeiro do Norte abriga mesmo a Mocica, e quem sabe a gente faça até num ambiente até maior, se bem que o ambiente do Instituto é grande, mas é uma feira de todos nós, não tem dono, não tem chefe, né? Tem uma pessoa que infelizmente está enfrentando direto e sem condições, a saúde não está ajudando muito, mas todo dia o cara faz uma prece, eu olho para o troféu que eu ganhei na USP, Professor Destaque Brasil, aquele dorme na minha cabeceira e é quem me dá sustentação. Ele ali peça ao nosso Senhor Jesus Cristo para poder fazer um bom dia e que eu consiga mais agregamento à nossa causa. Eu devo me aposentar dia 1º de setembro e eu quero deixar uma coisa bem bonita para a nossa cidade. Mesmo que a gente continue dando suporte à Mocica, mas enquanto instituição talvez não tenhamos o direito. Bom, já para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a vocês, dizer a vocês que os nossos cidadãos foram conosco para Houston, na NASA, onde recebemos a menção do mérito da honra ambiental. Nós fomos para Nova York, onde recebemos pelo projeto nosso de redimensionamento de rede elétrica. Se isso for adotado pelo município ou pelas secretarias, a gente tem como modificar realmente e otimizar o uso de energia. Nós ganhamos uma premiação em Barcelona, na Ferecerca, na Magma, onde nós passamos 9 dias. Em Medellín, Abu Dhabi, isso aqui vocês se lembram, a gente ganhou também uma medalha de ouro do Sheikh Zayed pelos trabalhos voltados para o nosso reator de biocombustível e o formato de fazer combustível sem resíduo,
fomos para Medellín, né, Colômbia, e também lá na Anlate, tiramos a segunda maior média da feira, 9,241. Trujillo, Peru, também com um trabalho lindíssimo. Então, quer dizer, os nossos meninos, esses que eu estou citando, já estão dentro das universidades, já terminando como um medidor de água. O medidor de educação na região é medicina. Dos 87 do meu time, 32 estão na federal fazendo medicina. Então, é exatamente isso, e é fácil vocês constatarem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós. Professor Ricardo, eu, em nome deste poder, gostaria de agradecer a sua presença e dizer que o recado foi dado em letras maiúsculas, diga-se de passagem. A feira que ocorrerá entre o dia 28 de agosto e o 1º de setembro, acredito que com a sua vinda aqui, nós que contamos com ampla cobertura por parte da nossa imprensa juazeirense, que sempre nos prestigia, vai fazer com que chegue essa divulgação desse evento tão extraordinário, uma cidade do interior do estado do Ceará, a 560 quilômetros da capital, ter, entre tantas outras realizações importantes, ter também, no evento voltado na área educacional, contar com uma feira internacional e contar com alunos tão premiados graças à sua atuação à frente daquela juventude toda. Que pena que o senhor está se aposentando, mas fruto do seu trabalho merecedor, esta casa lhe contemplou com o título de cidadania merecidamente, como o senhor é sabedor disso, com muitos méritos, e nós pretendemos fazer a entrega de título de cidadania para o senhor e outros membros da educação, que compõem a educação do nosso Juazeiro, ainda neste ano, por ocasião da Semana do Professor, quem sabe, nós estamos nos programando para isso. Dizer também aqui para os colegas vereadores que nós fomos até a Secretaria de Educação do município, procuramos a secretária Loureto e, em conversa com a secretária Loureto, ela disse, quando ela lhe perguntou como faria para o município, o que é que o município ia ter em contrapartida, a respeito de um pequeno apoio que foi ofertado na questão das camisas, na confecção das camisas. E eu lembro como o senhor disse, levar os professores e os alunos para conhecerem a nossa mostra científica do Cariri. Levar os professores para que eles sejam multiplicadores. Para que, quem sabe, a educação de Juazeiro, o município de Juazeiro, encampe essa ideia e não permita que a feira, a Mocica, saia, que ela se acabe se o professor Ricardo não estiver à frente dela. Então isso precisa ser dito, para a gente realmente sair do discurso, como o senhor diz, e ir para a prática e levar a educação a sério. E ela nos atendeu, o senhor sabe que com muita educação, disse que vai sim enviar professores para lá, e resta aos vereadores que façam essa cobrança, que interajam com a Secretaria de Educação, para que as escolas enviem suas comitivas e que aprendam com os que lá estão e que troquem experiências. Eu tinha me colocado aqui à disposição dos colegas, mas não tinha nenhuma inscrição. Eu vou passar a palavra para o vereador Tasso Magno antes de o senhor encerrar. Professor Ricardo, boa tarde. Obrigado pelo seu comparecimento novamente aqui na Câmara Municipal. É gostoso ouvi-lo. A gente percebe que o senhor é daqueles professores que prende a atenção do aluno, nos prendeu aqui a atenção, e ficar ouvindo as suas ideias, a gente vê assim, o idealismo, a forma como o senhor conduz os temas, o debate. E eu peço até desculpa, eu tive que sair momentaneamente, eu recebi uma ligação aqui da esposa, e aí eu tive que correr ali para saber o que era. E eu perdi, sinceramente, o dia da mostra, o horário, o local, e perguntar o que a Câmara Municipal pode contribuir. Eu acho que o presidente já falou contigo, mas eu não peguei como nós poderemos contribuir. Mas eu volto a dizer, é muito bom lhe ouvir, quando o senhor vem aqui, o senhor traz tema palpitante, coisas inovadoras, coisas que o senhor faz com amor, com carinho. A gente percebe assim que o senhor é muito empolgado naquilo que faz com muita dedicação. E eu fiquei aqui olhando e realmente me prende
ver assim, da forma que o senhor conduz, como é que o senhor coloca os temas. Então, parabenizar, agradecer, e que fiquei sabendo que o senhor vai se aposentar, mas talvez se aposente, talvez da questão técnica do cargo, mas na prática o senhor é uma pessoa inquieta, naquele sentido de dar sua participação, de ver a coisa acontecer, está acontecendo. Então não vai faltar projetos, não vai faltar situações para o senhor se envolver e dar sua contribuição em prol da população, em prol da cidade, em prol da educação, em prol de tudo que o senhor estiver ali envolvido. A Feira Científica, existe a programação, ela acontece de 28 de agosto a 1º de setembro, mas ela obedece critérios que são critérios estabelecidos pelos comitês internacionais. Então, no dia 28 de agosto, vai ser só o credenciamento, quer dizer, o pessoal que vai chegando de fora, ele tem que trazer 3 vias do relatório, banner, diário de bordo, que é uma coisa, é isso aqui, ó, isso aqui é um diário de bordo. Tudo que eu fiz durante essa mocica vai estar aqui. O dia de hoje já está aqui agendado, já está tudo direitinho. Aonde eu vou? Eu vou com isso. E foi João que me deu. Né? Interessante é isso. Então posso falar, né, João, que você não é mais candidato, nem vai ser. E aí eu detesto fazer essa questão da parte política. No dia 29, abertura às 9 horas da manhã. A gente não faz mesa, tal qual acontece em outros ambientes, porque os autores que são as pessoas mais importantes. Entendeu? Nós simplesmente somos mero coadjuvantes. A gente está ali simplesmente no Instituto Federal, na quadra do Instituto Federal. Após a abertura, aí o pessoal começa a fazer a visitação pública. E à noite nós teremos uma palestra que é Luiz Fernando e convidados, onde 4 premiados no Caldeirão do Huck, 4 projetos diferentes vão estar aqui mostrando a sua história, inclusive aquela senhora que todos devem ter visto na televisão, na Fátima Bernardes, a Joana Félix, confirmou hoje que viria, aquela negra que fez pós-doutoramento em Harvard, mas está trabalhando com a comunidade carente em Franca, São Paulo. Ela fez pós-doutoramento em Química. Então, ela vai estar presente. Tem um monte de gente presente. Infelizmente, para algumas palestras, é restrita aos finalistas, porque o que impede é o tamanho do auditório do Instituto, que são 330 pessoas. Se a gente informar que tem 2 pessoas que a gente informar aqui, vai muita gente, a gente não tem como atender. E no que foi o caso do Marcos Pontes, a gente manteve sigiloso, porque realmente não seria interessante estar todo mundo. Todas as pessoas podem participar, a entrada é franca. O ano passado foram 8.217 visitantes. Ela é muito grande. Então, você pode mandar seu vizinho, seu parente, seus filhos, certo? E as escolas das comunidades onde vocês moram, onde são eleitos, consiga ali um ônibusinho com o município. Na quarta-feira, pela manhã, eles vão conhecer o horto, todos. Mas não é para o pessoal ir, porque são só os finalistas, senão vai encher. Então, a gente conseguiu com a Via Metro os ônibus, né? E a gente fez um trabalho de formiguinha, 10 não para sair um sim, e um sim talvez, né? E aí, na sexta-feira, eles passam o dia até 3 horas da tarde no Caldas. Seu Bosco Sá franqueou a entrada. Então, o point de saída é ali em frente ao Hotel Verde Vale, que a gente conseguiu a diária a R$90. Né, nós negociamos com ele, pedimos. A vantagem é que eu não preciso buscar o pessoal do exterior. Porque quando estamos no exterior, gente, eles nos buscam e nos deixam. Em qualquer um. Por isso que são países de primeiro mundo. Então, se nós quisermos ser uma cidade de primeiro mundo, nós temos que fazer tal qual fazem conosco lá fora. Senhor presidente. Nós temos a página. Temos o site do Instituto Federal, a página chama-se Mocica, mocica.webnode, webnode.com. Então lá tem a programação, inclusive vem o maior confeiteiro do Brasil, vem de São Paulo, o Ricardo Magalhães, para fazer o bolo nosso no encerramento. Ele se ofereceu, vem ele e a esposa, é um amigo já de muitos e muitos anos, são todos amigos, todos eu conheço há muito tempo, né? Como é que vocês podem contribuir? Exatamente com a questão da divulgação. Eu quero a divulgação, eu quero que não deixe a Mocica morrer,
Eu quero um envolvimento da sociedade dentro de um bem que é a terceira maior feira do Brasil, né? E se levar em consideração que a FEBRASE só atende o ensino médio, Deus me livre de comparar com a FEBRASE, né? Nós somos a maior, perdendo apenas para a Mostratec, em quantidade de trabalhos, na quantidade de atividades que vão existir paralelamente durante o evento, e pelo envolvimento de toda a sociedade está presente. Sua palavra para o vereador Demontier Agra, em seguida inscritos agora o vereador Zé Barreto e a vereadora Rita Monteiro. Obrigado. Prazer, professor Ricardo, né? O professor Ricardo disse que se aposentar, mas não ia largar os ensinos, né? E aí continua, né, professor? E aí dobra o salário. Mas é isso que eu quero chegar, professor. Se a gente analisar nos países que valorizam a educação, professor é bem pago, né? Professor é valorizado. Coincidentemente, os países são desenvolvidos, né? E o Brasil, um país que poderia fazer isso, né, realmente, de fato, não valoriza. Eu sou professor por formação, mas infelizmente não atuo na área, justamente, talvez, né? Talvez eu não tenha essa vocação como você tem, e realmente procurei outros caminhos, mas estou aqui na vereança e também podendo ajudar, né, de uma forma indireta, a educação, que a gente acredita que tem que ser a prioridade dessa gestão, né? Não é praça, não é asfalto, não é tinta, enfim, a prefeitura tem que olhar com os bons olhos para a saúde, se quiser ter um Juazeiro melhor futuramente, como você bem frisou, né? A saúde realmente, ela repercute a educação repercute na saúde, na violência. Tá certo que é a longo prazo. Talvez os políticos não queiram, os gestores principalmente não queiram, talvez investir, porque é a longo prazo. E aí talvez eles não sejam vistos por aquele projeto, por aquele gasto. E aí a gente fica à mercê realmente da violência, da falta de educação, que a gente fala por experiência própria, que o maior patrimônio que meus pais nos deram, né, ainda estão vivos, graças a Deus, foi a educação. Não tinham aquela condição mesmo financeira excelente, mas priorizaram a educação dos filhos. E graças a Deus hoje, cada um tem sua vida regular. E é isso que a gente quer também para o povo de Juazeiro. A questão da divulgação, a gente pode também requerer aqui que a Câmara possa usar seu site para divulgar, né? Fazer um link no site, para quem acessar o site, clicar lá no link, ver a questão do comercial. A gente pode entrar em contato também com a SEDUC, né? Que mande ofício para todas as escolas, informando também. E aí vai quem quer, né? Realmente aí também ninguém pode forçar, mas a gente repete aqui que a educação tem que ser a prioridade, né? Tem que ter bons olhos. Hoje eu fiz um requerimento aqui para a educação, um requerimento simples, mas que foi visando um melhor trato para os alunos. Quanto melhor o aluno for tratado, mais ele terá uma boa educação. Não só no requerimento verbal, como no escrito também, a gente olhou para a educação. E se o senhor também puder ter esse link com a gente, é importante, porque às vezes a gente pode pensar numa coisa e não ser viável. E com sua experiência aí de longos anos, acho que professor talvez seja parecido com o uísque, né? Quanto mais velho, melhor. E aí com sua experiência, você passa para a gente aqui e a gente vai fazer nosso papel de vereador, né? Que é requerer, fazer os projetos e que essa gestão tenha um bom senso e olhe cada vez mais para a educação. Obrigado, professor. A sua palavra para o vereador Zé Barreto. Senhor presidente, depois das palavras do eminente companheiro vereador Demontier, o vereador Tasso, muito pouca coisa ficou para falar. Porém, não seria interessante um senhor da educação, professor, um cientista da educação da região do Juazeiro, que já teve em todos os países desse planeta, recebendo medalhas e honrarias, e nós da presidência da Comissão de Educação não parabenizá-lo nessa tarde de hoje. Aqui se encontra a Comissão de Educação, não deixar um grande abraço e dizer que a Câmara Municipal dessa legislatura, o que move ainda são essas aulas, ainda são essas palestras, ainda são esses cidadãos de Juazeiro do Norte que vêm a essa casa
para mostrar o que devemos fazer, o que a Câmara tem, como se comportar, como fazer, como legislar para o povo de Juazeiro. Lhe parabenizo, não lhe conhecia, estou conhecendo hoje, porém, isso não tem nada a ver com o problema e com o caso. Porém, lhe parabenizo, estamos prontos. Se a Câmara Municipal pudesse, na sua parte financeira, que aí não compete ao vereador, compete à contabilidade, ao presidente e à mesa diretora, reunir com o projeto, que aí demonstra, sentar em outro horário diferente e ver as possibilidades. Se a Câmara puder colaborar financeiramente com o projeto, com o programa, da minha parte, terá o total apoio, se puder. Nós temos um órgão fiscalizador, depois o professor vai procurar saber direito como é. Então, são essas minhas palavras, meus parabéns, Juazeiro do Norte. Eu só gostaria de citar, de dizer que nós em nenhuma hipótese recebemos dinheiro. Os nossos apoios, eles são voltados, por exemplo, ontem eu fui no ESC, eles vão dar os crachás. Como é que eu faço? Providencia, eu mando a arte. Com quem eu procuro? Isso é com vocês, né? Da mesma forma, foi no Evolução, quando eu cheguei lá no Ivanildo, eu vou dar os 16 troféus. Como é que eu faço? Não é comigo. Então todos, o pessoal do Atacadão, a gente vai entregar a alimentação, aí você leva. Não, você entrega lá na semana, que eles vão ajudar com os lanches. A gente fala assim porque na hora que a gente pode receber algum dinheiro, para alguns, a gente pode estar recebendo de muitos. Porque a gente já fez campanha para fazer viagem e só 5 pessoas contribuíram. Então teve muita gente que disse, você prestou conta? Eu digo, está muito fácil. Foi 400 de um e 100 de outro. Pronto, está aqui. Aí foi só isso, mas todo mundo disse que... O senhor está entendendo, né? Porque fica muito complicado quando se mexe com dinheiro. Então a gente desvinculou a questão financeira da feira. Quer apoiar? Paga lá a hospedagem de um dos visitantes do exterior, fica em R$450 a semana inteira. Nós ainda temos 6 disponíveis. Se alguém quiser ajudar, eu estou correndo atrás, as respostas não chegaram. O WhatsApp aqui tá zoando, pode ser que tenha saído mais alguma notícia boa. Então vem 42 pessoas do exterior que nós vamos pagar a hospedagem. Só faltam 6, nós já conseguimos 36. Querem pagar? Assuma um. R$450. Vão lá, pagam a hospedagem, pega o nome da pessoa e simplesmente a gente passa quem é que está faltando ainda. Mas nós não podemos pegar nesse dinheiro. E se vocês forem fazer a reserva sem ser pelo Verde Vale, a gente não está comendo pelo Verde Vale, eles vão cobrar bem mais caro. A diária lá parece que é R$300, 270. Faz a 90 para a Mocica, porque eles entenderam que é para o bem do desenvolvimento da cidade. Pelo menos foi essa a ideia desde o ano passado. A palavra para a vereadora Rita Monteiro, em seguida, a vereadora Auricélia. Como o nosso amigo vereador Agra disse, né? Educação é a base de tudo, né? E o papel do educador é um papel importantíssimo, né? Quando ele procura mudar, quando ele procura trazer coisas boas, né? Para contribuir para o crescimento dos nossos alunos. Então, todas as vezes que o professor Ricardo vem à casa, vem trazendo temas importantíssimos, eu quero parabenizar o professor e também parabenizar todos os alunos e quero participar. Daqui para o dia 28, vou me afastar esses dias, que eu vou até comunicar ao senhor presidente a questão de uma cirurgia, mas se Deus quiser estarei lá também participando dessa feira. Parabéns. Só a palavra, vereadora Auricélia, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu passo a palavra da Montier. Uma explanação aqui, e realmente não fiz uma pergunta, mas se eu puder fazer. A prefeitura, professor Ricardo, está ajudando com alguma coisa, já que você citou algumas empresas particulares e não sei se você procurou, ou então lhe procuraram. Seria interessante o senhor procurar a secretária para a prefeitura também dar uma certa contribuição na questão estrutural, de palanque, enfim, é alguma coisa que a prefeitura já disponha, né? E assim ficaria até mais fácil também a divulgação nas escolas. Na realidade, nós temos 3 secretários que fazem parte desse grupo. É o Michel, o Douglas e o Hermes.
né? O do Hermes não é secretário, é diretor. Então, quer dizer, esse pessoal, esses meninos, é mais ou menos o norte, é o dedo que nós temos dentro da prefeitura. Se alguma coisa ainda não aconteceu, deverá acontecer em algum momento. A gente aguarda, porque nós não temos esse link. Em dezembro, início de dezembro, eu fui dar um treinamento num presídio de segurança máxima em Abaetetuba. Passei uma semana ensinando aos presos, fazem 3 anos que eu faço esse trabalho, a trabalhar com materiais de limpeza, higiene, desinfecção e tudo. Então, já temos empresinha formada em Moju e Igarapé-Mirim de presos egressos do sistema prisional. É um negócio bonito, pã. E aí, eu encontrei com o prefeito no voo. E eu não conheço, há muitos anos atrás, eu levei ele para um debate, há 30 anos, quando o módulo ainda era colégio. Ele era vice-candidato a prefeito, ele não vai se lembrar de mim. Né? Nós juntamos vice-prefeitos, eu botei na minha turminha, meus alunos, para fazerem pergunta para eles. Foi o único momento que eu tive oportunidade, isso faz muito tempo, 30 anos atrás. Então ele veio nesse mesmo voo, o Samuel Brasileiro veio também, que foi reitor do Instituto, e disse, parabéns pelo trabalho e tal. E ele chegou para mim, vou dar uma força. Eu acredito que sim, é porque é muita coisa ser prefeito na cidade. Para isso eu estou aqui. É verdade. Vocês é que vão levar no caso aí, você aproveita a vice-líder do governo, vai falar agora, e o líder também, Adalto Araújo, né, que é mais um link, né? Até talvez mais próximo que os secretários. Sim, senhor. Vou usar a palavra para a vereadora Auricélia Bezerra. Professor, eu acho que, se não me falha a memória, é a primeira vez que eu assumi essa casa na condição de suplente. Eu acho que foi a primeira visita que eu tive o prazer de receber aqui, foi o seu trabalho. E desde então, para mim, eu sou sua fã. O senhor faz a diferença. Isso é o que todos nós, como seres humanos, temos que fazer a nossa diferença. Não interessa o vizinho, né? Então, cada um faça a sua parte. E eu já mostrei ao senhor que eu sou apta a fazer a minha parte. E mais uma vez aqui, como o senhor falou aí, que não recebe o dinheiro, mas que está precisando de 6 pessoas ainda que está vindo voluntariamente para contribuir com a educação, que é o fundamental nas nossas vidas. Então, conto com essa vereadora fazer a minha parte, eu pago a semana aí o senhor falou que é R$90, 450, pode contar com a vereadora aqui. O senhor depois me diz como é que eu faço para passar o dinheiro. Muito obrigado e parabéns, e Deus dê muita saúde ao senhor, para o senhor continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Pouca gente sabe, mas a nossa vereadora aqui ajudou os nossos meninos num dos projetos da mucilagem do Chuchu, né? Pagou a passagem das meninas para expor o projeto fora daqui. Então, a memória é boa, viu? Eu posso estar com 57, mas eu me lembro que a senhora deu uma força. Eu não posso receber, então eu passo o link para a senhora do pessoal do Verde Vale Hotel. Dona Bela. Se eu for lá, eu vou cobrar mais caro. Então não vou cobrar. Se a senhora disser que está indo em nome da Mocica, ele já tem a relação das pessoas que vão ficar hospedadas. Eu vou pegar o contato do senhor, entro em contato e na hora que eu for, o senhor liga para lá. Sim, senhora. Para encerrar, mais uma vez, gostaríamos de, em meu nome e em nome deste poder, agradecer a presença do professor Ricardo Ferreira da Fonseca, dizer que seus esclarecimentos foram e são sempre muito oportunos para o conhecimento dos senhores vereadores. Mais uma vez, parabéns por tocar essa importante mostra científica. Por enquanto, a gente conseguiu, junto à secretária de Educação, eu não sei em que pé está, mas ela se comprometeu de que financiaria a aquisição de 300 camisas, não é isso, para a mostra. Se precisar de um reforço, nós estamos aqui e precisa, e nós, outros vereadores, iremos consultá-lo, procurar o professor nos termos que já foram amplamente ditos aqui por ocasião da sua participação. Mais uma vez, professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. O senhor já conhece todo o nosso rito ordinário. Muito obrigado.
No grande expediente, pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Pergunto se tem algum vereador inscrito pelos 5 minutos. Passar a palavra para o vereador Tasso Magno. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu gostaria de pedir até um pouquinho de compreensão e atenção do líder do prefeito, Adalto Araújo. Em relação, vereador Adalto e todos os colegas vereadores, eu tenho recebido frequentemente reclamações, reivindicações, pedido de ajuda dos corretores de imóveis de Juazeiro do Norte. O que está acontecendo, segundo eles? Nós sabemos que vivemos um momento crítico em relação à economia, compra, venda, permuta de imóveis, e que quando os corretores conseguem fazer o ato, a transação comercial imobiliária, transação imobiliária, tem que ir à prefeitura para que a prefeitura, o setor da prefeitura, faça a avaliação do imóvel para poder ser recolhido o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é de competência do município. É legítimo que o município arrecade os 2%, e também é obrigatório que o imóvel esteja totalmente quite com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Então, são 2 impostos que são devidos e são arrecadados pela municipalidade. No entanto, eles me relataram que o setor de avaliação tem, em regra, feito avaliação superior ao valor real do imóvel. Um determinado corretor chegou a dizer que conseguiu uma venda com muita dificuldade do imóvel que há 2 anos, 3 anos valia R$180 mil, ele conseguiu vender por R$125 mil. No entanto, o setor imobiliário avaliou por R$190 mil. E por mais que dialogasse, por mais que conversasse com o setor imobiliário, disse que não, aqui é 100 e tanto e pronto, e nesse valor e você se vire, e o rapaz perdeu a venda. Com isso, perdeu o município, que não arrecadou os 2% do ITBI, o imóvel que tinha, parece, 2 anos atrasado do IPTU, deixou de também o município arrecadar 2 anos do IPTU, perdeu o corretor os seus 5% de corretagem, perderam as partes, um deixou de vender, outro deixou de comprar. Então, isso está acontecendo assim, prejudicial para a cidade, para todos. E também chegou ao meu conhecimento, através dos corretores, que quando é protocolado o requerimento para que o município, o setor do município faça a avaliação, chega a levar até 50 dias para que aquele setor faça a avaliação do imóvel. Às vezes, porque, na maioria das vezes, não tem um veículo para se deslocar até o local, às vezes não tem funcionário, e agora com essa greve ainda pior ainda. Então eu resolvi aqui falar e pedir a atenção de todos os colegas vereadores e ao líder, Adalto, com todo respeito, que possa ver a possibilidade, Adalto, de conversar o que realmente se está acontecendo. Foram mais de 2, 3 corretores que vieram falar comigo. Então, que você possa analisar, junto ao setor competente, como é que essa tabela de avaliação imobiliária, porque todos estão perdendo, volto a dizer, vendedor, comprador, corretor, prefeitura, e que isso pode ser simplesmente algo que o secretário, acusam inclusive o secretário, diz que o secretário Evaldo não arreda o pé, diz que é isso mesmo, ele pratica essa tabela, e quem quiser, aceita ou não. Um até chegou a dizer, eu vou entrar com ação na justiça. Mas como? Entrar com ação na justiça, vai demorar, mas eu preciso comprar aquele imóvel, é um sonho da minha vida de ter aquela casa, e agora a prefeitura está criando esse embaraço. Então, se for até o caso, que não vou dizer convocar o secretário, mas convidar, que ele venha aqui à tribuna, convidar, se ele quiser vir, venha, já que já foi convocado uma vez aqui, ele não veio, para que ele possa explicar. Porque Juazeiro do Norte é conhecida
como uma cidade que é muito pujante em relação a imóveis. Nós temos aqui vários prédios, o crescimento aqui em todos os bairros aqui, a gente percebe a construção imobiliária aqui é bastante diversificada. Então é isso. Queria colocar na tarde de hoje esse problema que chegou ao meu conhecimento e que, na medida do possível, os colegas, na medida do possível, o líder do prefeito, fale com o secretário, fale com o prefeito, fale com esse setor e ver se esses fatos que eu narrei aqui refletem a realidade e que possamos construir uma solução na melhor forma possível. Muito obrigado. Após os 5 minutos dos vereadores, vereador Tasso, eu vou lhe passar algumas informações que eu colhi lá com o secretário. Passa a palavra à vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, mais um caso, né, de um morador de rua assassinado. Eu já fiz um requerimento pedindo aqui a presença do diretor do Centro Pop e ele não compareceu. Eu gostaria que a casa mandasse outro requerimento para pedir a presença dele aqui para a gente tentar resolver essa situação, como também pedir apoio aqui na casa para que a gente possa conversar com a questão com a Polícia Civil para a gente tentar desvendar esse mistério, porque não podemos ficar de braço cruzado e esperar mais outra vítima. Eu quero também na tarde de hoje, senhor presidente, compartilhar minha alegria com os colegas. Recebi um convite dos Romeiros de Murici, Alagoas, convidando para eu receber o título de cidadão muriciense. Então, para mim foi um orgulho muito grande e eu quero compartilhar essa alegria com vocês. E dizer que participei de uma reunião com a Secretaria de Romaria, que está tendo um avanço muito grande com esse secretário atual, né, o Júnior, que vem se preocupando muito com a questão das romarias. Queria até aproveitar também, senhor presidente, enviar um requerimento de parabéns pelas ações que ele está desenvolvendo naquela secretaria. E quero comunicar aos colegas, quero comunicar à imprensa, que amanhã irei fazer uma cirurgia de tireoide e vou passar uns dias afastado aqui da Câmara. Que às vezes o vereador se afasta, ninguém sabe, às vezes, o motivo, porque não comunica. Então, eu gostaria que ficasse registrado nessa casa que amanhã, pela manhã, irei fazer uma cirurgia e irei passar uns dias afastado aqui da Câmara. Obrigada. Parabéns, vereadora Rita, pelo seu título de cidadão mauriciense, conheça a cidade vizinha Maceió, e pelo seu trabalho que a senhora faz quando os romeiros chegam aqui, o acompanhamento. Eu já presenciei, a senhora já me ligou, atende aqueles romeiros que vê às vezes 5 ônibus, 6 ônibus de pessoas, e a senhora faz aquele acompanhamento, então, merecidamente, esse seu título. E em relação aos assassinatos do morador de rua, eu também já fiz requerimentos, vários requerimentos, e eu acho que a gente tem que tomar providência, procurar aí os direitos humanos da Assembleia, o governo do Estado, para que o 6º assassinato só desse semestre aqui no Juazeiro, né? Com a palavra, o vereador Preto Macedo. Em 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer, de antemão, à administração municipal, em nome do prefeito Zé Arnon, ao asfalto da Avenida Universitária, que está bem adiantado, como a da Beatriz, que a nossa colega pediu, que estão concluindo, e eu fui coautor, e tive lá e faltavam uns pedaços de rua, inclusive a Beatriz, para sair no anel viário, faltava aproximadamente, talvez, uns 80 metros, e eu fui à Secretaria de Obra e consegui com a subsecretária, que a secretária não estava lá, que a rua seria asfaltada até o final. Como também um quarteirão que aproximadamente, eu acho que uns 50 metros da Cícero Macário, que a secretária não estava e a subsecretária ficou de conversar com ela para a gente concluir. E quero também a nossa Rita Monteiro, que Deus e o Padre Cícero lhe acompanhem na sua cirurgia, para que tudo dê certo. Parabéns pelo também seu título lá das Alagoas,
que em nome da casa também vamos agradecer. E quero pedir a Amaju para ter eu acho que não sei nem como é, manda o pessoal para trabalhar, e o pessoal estão multando os lavadores. Chega lá, eu sou a favor de legalizar, mas não chegar de imediato o pobre ter um lava-jato que talvez não dê nem para se manter. E de imediato o pessoal está multando. Estipularam uma multa lá para o bairro, seu bairro lá, o Santo Antônio, aquele lavador que tem pertinho da igreja. Não tiveram nada, chegaram lá, simplesmente baixaram lá, e o funcionário ainda disse mais uma piada. Isso vai até 55 mil, mas eu vou estipular um de R$500. E tive com ele lá também, falei com ele disse, olha rapaz, a saúde teve parada a parte de exame praticamente por uma pessoa que a secretária, o prefeito botou lá. A secretaria parou os 4 meses parado. Todo mundo falando da administração. Botaram outra pessoa que levantou a história lá, você chega, já não tem mais aquele problema que tinha com o outro. O funcionário é obrigado a atender bem. É a missão dele. Se não dá certo, bota outro. Eu não sei, foi da Maju, foi da Semas, foi aqui no Três Cocos, aqui perto da estação, que ele tem uma oficina de carro. Não multaram, mas deram 24 horas para ele tirar uma troçada que tem lá quando o cara não tem condições. Eu sou a favor de legalizar. Agora dê um prazo, chega lá, conversa com a pessoa, rapaz, isso aqui não pode permanecer, vamos arrumar a cidade e dar pelo menos 8 dias, 10 dias, 15 dias. Isso é que eu queria que realmente o pessoal desse uma olhada, o secretário desse uma olhada. E eu sou a favor de normalizar, como eu disse lá na Maju. Não sou contra, não. Sou contra como vocês estão agindo, a maneira como estão agindo. Meu muito obrigado. Senhor presidente, só questão de ordem. Eu queria colaborar, agradecer aos amigos pelas palavras e concordo plenamente com o vereador quando ele diz a questão de legalizar. Agora, a questão como estão fazendo é que não é correto. A vereadora Jaqueline não citou nomes, terça-feira na denúncia que ela fez aqui, mas uma pessoa que é parente de uma pessoa da secretaria recebeu Jaqueline mal. Quer dizer, uma vereadora para ser bem tratada, como também o cidadão para ser bem tratado, e eles fazer essas visitas, né, com esse abuso de poder, que isso é um abuso de poder. Então, seria muito bom que enviasse para todas as secretarias, senhor presidente, um requerimento pedindo que respeitassem as pessoas. Que realmente, se tem que ter mudança para melhorar, vamos fazer, agora não de forma abusiva. E tem que ver também as condições dos menos favorecidos. Nós temos que ver isso. Porque o desemprego já está grande em todo o país, com um presidente irresponsável desse. E quer dizer, nós temos que ter, haver mudança dentro do nosso município, mas também de uma forma que saiba chegar ao cidadão, que saiba cobrar, que saiba dizer. Eu tenho certeza que eu acredito que o senhor prefeito não sabe dessa forma imunda que eles estão chegando a abordar as pessoas, e a gente mandar um requerimento pedindo para que eles saibam respeitar as pessoas quando chegarem para ser multado ou para tirar, seja lá uma oficina, fechar, ou seja o que for, mas que saiba falar e ter bom modos com as pessoas. Obrigada. Eu ia realmente concluir o que você falou. O prefeito não sabe disso, o secretário não sabe isso, é a pessoa que foi para lá. Quando eu cheguei lá, ele me disse, você está alterado, e tu é pouco alterado porque você fez lá. Você era para chegar lá e dizer, olha, rapaz, vamos normalizar, vou dar um prazo de 15 dias, 20 dias, depois você aqui, eu até normalizar, a pessoa normalizar, não é chegar lá e em pouco eles impuseram o rapaz, não. E foi R$500 de multa, a multa está lá. Aí eu fui ao gabinete, Nildinho me recebeu muito bem, dizendo ele que aquilo era ilegal. E o pessoal não é, ele disse, Preto, o pessoal não está nem para sobreviver, como é que a pessoa chega lá e multa essa pessoa? E me pediu a multa que ia resolver, acredito que ele vai resolver. Obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Adalto Araújo, que teve seu nome citado no comentário do vereador Otácio, eu quero também aproveitar para parabenizar a nossa vereadora Rita Monteiro e reafirmar a minha admiração pelo seu trabalho, vereadora. Muito merecido o seu título lá, eu tinha saído, mas a gente sabe o quanto a senhora luta
pela causa dos nossos romeiros e o exemplo que a senhora dá para o pessoal de Murici. Foi aplaudida de pé por ele lá no memorial. Isso é o reconhecimento do seu trabalho. A gente, como juazeirense, fica muito feliz a senhora ter recebido esse reconhecimento. Vereador Demonte Agra, é apenas uma resposta ao que o vereador Tasso propôs. Portanto, eu peço sua compreensão. Vereador Adalto. Vereador Tasso, quando Vossa Excelência falou em relação aos corretores de imóveis, eu já tinha discutido até com o secretário Evaldo alguns problemas em relação a isso. E ele disse no início, realmente teve alguns problemas com o pessoal, porque tem corretor que chega com imóvel no valor de 1 milhão, querendo que faça uma avaliação de 300 mil, 200 mil, que também não é justo, que o município a gente tem que pagar o imposto de acordo com o valor do bem. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Ele me disse que foi criado um atendimento especial para os corretores de imóveis, já para que eles tenham mais trabalho, correm mais, chega lá, tem uma pessoa no atendimento especial para quem for corretor de imóveis, que for registrado no CRES. Como também aquele tempo que o senhor Vossa Excelência falou, de 40, 50 dias, ele me disse que estava sendo resolvido também. Mas eu vou amanhã procurá-lo, trazer mais informação para que a gente tenha ciência do que realmente se passa. Alô, eu agradeço a sua atenção. Eu recebi hoje essa mesma reclamação, sabe, vereador Adalto? Inclusive, aquela lei que foi aprovada aqui pela Câmara não estava sendo obedecida. Porque, de acordo com aquela lei, o corretor... Destina o valor de cada área. Nós votamos aqui no ano passado. Pronto, então assim, veja aí em relação à administração, para que a lei seja obedecida, que também a avaliação dos imóveis, porque a tabela que estão lá, utilizando uma de 3 anos atrás, que imóveis que valia 200 mil, hoje realmente está valendo 150, 140, diminuiu. A gente sabe que imóveis aqui, a gente pode passar em qualquer rua de Juazeiro, a quantidade de placa que tem de venda e aluga, é algo assim que está em queda, Então tem o bom senso, realmente, não é que, claro, um imóvel que vale 1 milhão, o cara quer passar por 200 mil, 300 mil, é inaceitável. Mas, verdadeiramente, o valor real dos imóveis de Juazeiro caíram assustadoramente. Obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Demontier, só contribuir dizendo que a arrecadação do ITBI de Juazeiro do Norte em relação ao primeiro semestre do ano passado houve decréscimo, na ordem de R$200 mil a menos. Então, numa época de crise, se nós estamos procurando uma alternativa, tem que rever essa política do governo que pode estar trazendo problemas, certamente, para a cidade de Juazeiro do Norte. Pois não? Está vendo aí? Então, se essa política vingar no nosso município, em época de crise, nós vamos sentir essa repercussão negativamente para o próximo ano. Parabenizo os vereadores pela abordagem do tema. Passa a palavra para o vereador Demonte Agra. Obrigado, vereador, pela compreensão. Aqui é bom por isso, né? Tem um tema, aparece outro, a gente vai falar de um. Antes eu quero desejar tranquilidade, né? Não sei se boa sorte a nossa colega, companheira Rita Monteiro, pela cirurgia simples e que essas próximas sessões não serão as mesmas sem ela, né? Então, boa sorte, Rita. Eu quero fazer um parênteses aqui antes da minha fala, dentro dos meus 5 minutos, quanto a essa questão da CEMASP mesmo também, né? Não é de lava-jato não, é de mesa e cadeira, né? Todo mundo sabe que é um tema polêmico. Juazeiro já tem seus costumes próprios, isso é notável aqui, né? E afeta diretamente o comércio. Se forem mexer com mesas e cadeiras aqui do centro, a prefeitura tem que tirar do Sirigado do Peito também. Quero ver se a CEMASP vai ter peito para enfrentar os grandes restaurantes da Lagoa Seca, né? Porque se for tirar de Zezinho aqui, Joãozinho, o que abriu agora em cima da praça, mas a praça é grande, tudo bem, vai lá que ele justifique esse. Mas se for querer tirar os daqui do centro, que também tire lá o Sirigado do Pedro. Não tenho nada contra o Pedro Sirigado, a gente conhece ele, mas pau que dá em Francisco tem que bater em José também. Nesse é só um parênteses que eu quero fazer, que a gente vai defender os pequenos comerciantes aqui do centro. Minha fala aqui é sobre a Uber, né? A gente protocolou aqui antes de ontem esse projeto aí,
né? Eu vou fazer uma explanação breve aqui desse projeto, que muita gente já conhece. Em Juazeiro não está podendo funcionar por causa de uma lei do ano passado, mas que é uma questão nova, e o novo realmente traz um estranhamento no começo, né? É uma consequência da globalização. Então, assim, a gente não pode fugir disso. Pode fugir um tempo, mas que com o passar a gente vai ter que realmente abrir. E a gente, nessa emenda, a gente fez abrir também a oportunidade do cidadão também participar da Uber, não só taxista, né? É um projeto, é uma empresa que deu certo em Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, Milão, e que pode dar certo no Juazeiro. E diga-se de passagem, nessa cidade, os taxistas continuaram, não acabaram, né? É um mito dizer que vão acabar os taxistas, não vão. Os taxistas vão se adequar ao mercado, colocar um taxímetro, que hoje não tem, muitos, né? Talvez baratear um pouco a tarifa, que é caro aqui em Juazeiro, e aí por diante, né? É a questão da concorrência, a livre iniciativa. Então, assim, é uma explanação que eu estou querendo fazer aqui nesses 5 minutos, né? Essa lei que eu estou colocando vai direto aos anseios sociais, e as leis têm que seguir isso. É o interesse da sociedade, não é meu. Eu tenho um carro, e quem não tem e não pode pagar um táxi? Então, assim, a sociedade está pedindo essa empresa, né? Quem anda de ônibus pode andar de Uber juntando 2 ou 3 ou 4, né? O preço é mais acessível. E aí por diante, vereador Barreto, a gente está aqui fazendo essa explanação, né, geral, vai bater também direto na geração de emprego. Gente que está desempregada, tem um carrinho, não está podendo pagar as prestações, ele já pode usar para ser motorista da Uber, fazer um salário mínimo por mês que seja, ou um pouco mais, e assim pagar suas prestações e se ajeitando até arrumar outra cor melhor. Obrigado, excelência e caros colegas. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Em relação ao que Vossa Excelência falou, das cadeiras, das mesas, o que a administração quer é fazer adequar. Em 2010 foi criado esse mesmo problema aqui, e eu fui um dos que defendi. Até porque foi lá no Novo Juazeiro, a gente criou até problemas para a gente, porque a gente sabe que Juazeiro precisa, as pessoas precisam de ter o seu comércio, de chegar às 5 horas da tarde, botar suas banquinhas, botar o seu churrasquinho, que isso aí incrementa a economia. Mas o que a prefeitura está tentando fazer é adequar, desobstruir as calçadas com aqueles tocos de ferro que está tendo quase em todas as esquinas, no meio do quarteirão. Se você olhar ali a Clóvis Bevilacqua, da Padre Cício até a São Pedro, é toda cheia daqueles ferrozinhos que, quer dizer, a pessoa que não enxerga, quando vem barroa, as pessoas batem com a canela, foi tirada as placas do Juazeiro, ficaram os parafusos no meio das calçadas, eu já fiz a reclamação também. Então a forma que a prefeitura quer é adequar esse pessoal que vende seus espetos, isso, e mandar retirar as obstruções das calçadas. Não, excelência, então, eu concordo com Vossa Excelência. Eu só estou querendo dizer, se for desobstruir do centro, desobstrua nos outros bairros também. É só isso que a gente pede, desde já, para não ter algum favorecimento aí, né, com alguma empresa, ou enfim. A gente já pede desde já, tá bom? Encerradas as inscrições no grande expediente, passamos à ordem do dia. Pergunta à secretária executiva se tem alguma matéria na pauta. Senhor presidente. Autoriza a leitura. Projeto de lei de autoria do vereador presidente e coautor Demontier Agra, que reconhece de utilidade pública a Associação Caririense de Ciclismo e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador Adalto? Favorável. Vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu queria pedir só uma questão de esclarecimento, assim, vamos dizer, se o autor dos projetos foi quem? O presidente Gleison, com a autoria do vereador Demontier Agra. O autor do projeto é quem? O vereador Gleison Bezerra, com a autoria do vereador Demontier Agra. Ah, tudo bem. Eu não sei se eu tenho razão, não sei se estou certo ou se estou errado, mas seria assim, se Darlan Lobo é autor de um projeto, eu queria que... É um pensamento meu, não estou certo, se estou errado. Ele dizia, o vereador Darlan, você defende esse projeto, por favor, dê seu voto, por favor, leia a ementa do projeto e diga por que esse projeto
merece o voto dos senhores e das senhoras vereadoras? Eu penso que deveria ser assim, a não ser que o requerimento molde diferente. Então, é esse a minha, assim, não é reclamação, a minha orientação. O meu voto é a favor. Só fazer esse esclarecimento, se eu levantar uma questão de ordem, considero correto. Tanto é que a parte da discussão é para exatamente isso. Quando um vereador não se sentir à vontade com relação à votação, aí naturalmente é importante, inclusive, o vereador pedir para que o outro que apresentou, em caso do projeto de mensagem do executivo, que o líder do prefeito faça uma explanação até para encaminhar a votação. Eu louvo a atitude de Vossa Excelência e fica aqui o lembrete para que cada vereador, quando tiver dúvida em relação a um projeto, que faça, durante a discussão, o pedido de esclarecimentos. Como vota a vereadora Auricélia? Favorável. A vereadora Rita? Favorável. Vereador Nivaldo? Favorável. Vereador Preto? Vereador Davi? Favorável. Vereador Dâmia? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Darlan? Para justificar, senhor presidente. Pois não, Excelência. O vereador Barreto está coberto de razão. Quantas e quantas vezes essa Câmara não já votou um projeto do colega do lado dizer: o que é isso? O que é isso que nós estamos votando? O que é? Então, exatamente, vereador Barreto, todo projeto tem a discussão. Então, eu acho que o autor do projeto é só o vereador se atentar e chamar para discussão, como também os projetos do Executivo, pedir ao líder para também esclarecer, discutir a matéria, para ficar claro, para cada um saber realmente o que é que está votando. Porque é votado muito projeto sem alguns vereadores, às vezes, pega despercebido sem saber nem o que está votando. Favorável, senhor presidente. Voto vereador Tasso. Favorável. Declaro eu aprovado o projeto por unanimidade e reafirmo que o senhor tem toda a razão quando pede o encaminhamento. A gente faz por onde colocar o projeto em discussão e dar um tempo para ver se alguém, né, se atenta para o projeto, mas se a gente tiver como discutir, melhor ainda, se o projeto causar dúvidas. Autoriza a segunda leitura. Projeto de lei de autoria do vereador presidente com a subscrição do vereador Adalto Araújo, que oficializa o nome de Travessa São João no aeroporto desta cidade e adota outras providências, só oficializando que já existe. Coloco o projeto em discussão. Sem discussão. Comunicar aos senhores que oficializam a travessa já existente de acordo com o ofício enviado por parte da Secretaria de Infraestrutura. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Nivaldo? Favorável. Vereador Preto? Vereador Davi? Favorável. Vereador Dâmia? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Favorável. Declaro aprovado por unanimidade. Também o projeto de lei de autoria do vereador presidente Adalto Araújo, que também oficializa o nome de Travessa São Pedro, também no bairro Aeroporto, e adota outras providências já existentes. Coloco o projeto de lei em discussão. Desnecessário discussão. Encerrada a discussão, em votação, como vota o vereador Adalto? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Nivaldo? Favorável. Vereador Preto? Vereador Davi? Favorável. Vereador Dâmia? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Darlan? Favorável. Vereador Tasso? Favorável. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Dâmia, que denomina de praça Monsenhor Azarias Sobreira Lobo, construída no bairro Timbaúba, e adota outras providências. Coloco o projeto de lei de autoria do vereador Dâmia em discussão. Encerrada a discussão, em votação, como vota o vereador Adalto? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Nivaldo? Favorável. Vereador Preto? Vereador Davi? Favorável. Vereador Dâmia? Justificar meu voto, senhor Pois não, presidente. Excelência. É uma honra, né, homenagear o Monsenhor Azarias, que foi o primeiro sacerdote, né, a escrever um livro enaltecendo as qualidades e as virtudes do Padre Cícero, né, fundador do Norte Juazeiro. Então, por isso eu voto favorável. Como vota o vereador Demontier? Favorável. Vereador Darlan?
Vereador Tasso. Favorável. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria da vereadora Rita Monteiro, que oficializa nome de Travessa Raimundo Ferreira, no bairro Frei Damião, também já existente, só oficializando e adota outras providências. Coloco o projeto de lei de autoria da vereadora Rita Monteiro em discussão. Sem discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Adalto? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Nivaldo? Favorável. Vereador Preto? Vereador Davi? Favorável. Vereador Dâmia? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Favorável. Declaro aprovado por A unanimidade. pauta é só, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, se possível. Nada mais a deliberar nem a discutir. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral. Declaro encerrada a presente sessão.